Fala pessoal, tudo bom? Professor Eldo aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre como responder às atividades pelo Google Formulários. Então o professor criou para nós uma atividade, nós vamos acessar pelo Google Classroom e responder ela. Então vou mostrar para vocês o que é uma lista suspensa, o que é uma múltipla escolha, como parar arquivos. Toda essa parte eu vou mostrar para vocês utilizando o nosso sistema Android, mas no sistema do iPhone é basicamente a mesma coisa, certo? Vamos nessa? Bom pessoal, então eu tenho aqui o nosso sistema Android aberto. Vamos começar. A gente acessa pelo Google Sala de Aula. Aqui eu tenho a minha turma. Acessamos a turma. E aqui eu tenho uma nova atividade usando o Google Formulários. Olha só. O professor lançou a atividade aqui. Facinho. Vou clicar nela e vem aqui. Eu vou ler toda a atividade que o professor me colocou. Posso colocar um comentário para a minha turma. Se eu tiver algum comentário interessante, basta eu clicar aqui. E então, aqui embaixo, colocar o comentário para a turma. Eu escrevo aquilo que eu quero. E nesse comentário da turma, pessoal, clico aqui, pronto. Todo mundo vai ver o que eu postei. Toda a galera, toda a turma vai ver. Agora, se eu vim aqui na parte inferior, onde diz adicionar comentário particular, clico aqui, e aí eu mando um comentário aqui, ó, adicionar comentário particular. Aqui eu estou mandando um comentário apenas para o meu professor, mas ninguém vai ver, somente o professor. Então eu escrevo o que eu quero e o professor vai responder para mim aqui também, nesse comentário particular, e mais ninguém vai ver, somente eu. Então nós temos duas formas de entrar em contato aqui. No geral, para todo mundo, ou no particular, que vai apenas para o professor. Eu volto aqui em cima, clico aqui, e aí ele desce. Aí aqui então o professor vai escrever toda a introdução que eu tenho que fazer, e aqui eu tenho o Google Formulários. Pode ser que o professor tenha colocado aqui algum vídeo, algum texto, e nesse caso então eu vou acessar, vou ver o vídeo, vou analisar o texto e depois eu vou fazer e responder essas questões. Então basta clicar aqui e ele vai me abrir nesse formulário. Pode ser que apareça uma mensagem de erro, que eu vou colocar aqui no ladinho, tá? Essa mensagem que aparece aqui. Se essa mensagem aqui aparecer, vocês então vão precisar conversar com o professor de vocês para que ele, assistindo um vídeo que eu postei anteriormente sobre como montar um Google Formulário, ele vá lá e altere uma configuração, porque é uma configuração que obriga só a responder pelo @educar. Se você responder pelo computador, é mais fácil. Você só vai lá e altera a sua conta. Mas se estiver pelo celular, é um pouco complicado. Então é mais fácil o professor alterar esse sistema. Então, apareceu esse erro aqui, pede para o professor alterar lá no sistema. Primeira coisa, endereço de e-mail. Professores devem sempre solicitar o endereço de e-mail de vocês e esse endereço aqui tem que ser aquele e-mail do @educar. Então vocês vão colocar o e-mail do @educar de vocês. Vou pôr o meu aqui. Mesmo que você esteja utilizando o celular, e provavelmente pode ser que você esteja utilizando a sua conta do Gmail para responder isso, não tem problema. O professor alterou a configuração do sistema, então vai estar tudo bem. Mas aqui na hora de colocar o seu endereço de e-mail, coloca o endereço do @educar. Nome, pessoal, nome é nome completo, tá? Vamos botar lá só Eldo, mas Eldo do quê? Bota o nome completo, respeitando a letra maiúscula. Pessoal, não é porque a gente está utilizando uma ferramenta digital que nós vamos deixar de lado letra maiúscula, ortografia, parágrafo, vírgulas, pontos. Vocês têm que pensar que vocês estão escrevendo numa folha de papel normal. Turma, nesse caso tem a turma. Vou selecionar aqui. Aqui embaixo, vejam que eu tenho página 1 de 2. Significa que o professor dividiu esse formulário em duas páginas. A primeira aqui, no caso, é a identificação do aluno. E vamos para a segunda. Então, eu venho aqui em próxima, eu clico aqui e eu vou para a próxima página, que vai ter, então, as minhas questões. Normalmente, os professores vão colocar que as questões fiquem aleatórias, alternadas. Então, de repente, a sua 1 não é a 1 do colega. Vamos então agora analisar os vários tipos de questão que tem, como responder cada um. Primeiro, resposta curta. Então o professor vai fazer uma pergunta e eu vou ter uma resposta curta. Essa resposta normalmente vai ser uma palavra, ou uma frase, ou um número, coisas bem curtas. Super fácil de responder essa aqui. Caixa de seleção. Quando aparecer esses quadradinhos aqui, ó, reparem, ó, vendo? É quadrado. Significa que existe mais de uma opção correta. Não é apenas uma. Então, são mais de uma opção. Então, por exemplo, aqui vai ter a pergunta e eu vou selecionar a 1 e a 3 como correta. Eu posso selecionar mais do que uma. Eu posso selecionar todas? Posso. Posso selecionar só uma? Também posso. Vamos
Vamos colocar aqui a 1 e a 4. Parágrafo. Quando tivermos uma questão maior, mais complexa, o professor vai solicitar que a gente faça uma resposta maior também, mais complexa. Então, no caso de uma redação, por exemplo, aqui agora a gente vai escrever a nossa redação, por exemplo. Pronto, então aqui nós temos um parágrafo, mas pode ser que seja maior, pode ser que tenha 3 ou 4 parágrafos, e aí vocês vão ter que colocar pontuação, espaço, tudo certinho. Escala linear. Na escala linear vocês vão classificar de ruim, por exemplo, até ótimo. Então, 1 é ruim, 5 é ótimo. Aqui eu vou dizer que foi 3, por exemplo. É só selecionar. Nessa aqui eu só posso escolher uma. Se eu selecionar o 2, some do 3. Grade de múltipla escolha. Então aqui vai ser aquele antigo verdadeiro ou falso. Pode ser que a gente tenha 3 opções, mas somente uma vai estar certo. Então, se eu vir aqui, ó, a linha 1, por exemplo, nessa minha primeira pergunta, eu vou dizer que ela é verdadeira. Então eu seleciono aqui o verdadeiro. Se eu disser que a minha linha 2, ele vai dizer que a 2 é falsa, por exemplo. Vejam que aqui embaixo apareceu uma mensagem em vermelho. Esta pergunta exige uma resposta por linha. Significa que eu não posso deixar nenhuma das minhas 5 linhas em branco. Então, se eu tentar ir lá na frente, e clicar em enviar para finalizar, ele não vai deixar. Veja, ele vai chamar a atenção que esta aqui exige resposta em todas as linhas. Então eu vou aqui e vamos selecioná-las. Agora nós temos uma questão de múltipla escolha. É aquela básica. Temos a letra A, B, C, D e E, ou A, B, C, D, né? E só uma vai estar correta. Por exemplo, aqui o professor colocou uma imagem. Ele pôs a imagem e colocou a questão que eu deva interpretar a imagem. Interpretei ela, eu acredito que a 2 está correta, a B está correta. Então eu seleciono ela. Se eu selecionar a 3, vejam que ele vai desselecionar a 2. Então eu volto selecionando a 2 aqui. Pode ser que apareça uma imagem, vídeos também podem aparecer. Aqui eu tenho um vídeo, basta eu clicar nele aqui e ele vai rodar. Essa parte é interessante, upload de arquivo. Então aqui pode ser que, por exemplo, o professor queira que vocês resolvam uma equação, pintem um desenho e vocês postem a foto disso. Se vocês estão respondendo com o celular, super simples. Eu clico aqui em adicionar arquivo e ele vai abrir para mim. Upload, meu drive ou selecionado previamente. Do upload, então você vai fazer o upload do arquivo do seu celular, do seu aparelho Android. Você pode selecionar do drive, caso você, por exemplo, já tenha gravado, feito vídeo, batido a foto e upado ele no seu Google Drive, ou selecionado previamente, caso você já tenha colocado esse arquivo no próprio Google Classroom. Se você tem alguma coisa lá no Classroom, você pode utilizar aqui. Mas vamos lá. Normalmente a gente vai utilizar o upload, é o jeito mais simples. Então eu clico aqui em selecionar arquivos do seu dispositivo e ele vai abrir então 3 opções: câmera, filmadora ou arquivos. Se é alguma coisa que eu já tenho salvo no celular, eu clico aqui em arquivo e ele vai abrir para eu selecionar. Então eu posso selecionar qualquer desses meus arquivos aqui e fazer o upload lá. Mas se eu quiser utilizar uma foto, respondi a atividade que o professor pediu. Fiz ali toda ela. Clico aqui em câmera e aí ele vai abrir a minha câmera. Basta que eu bata a foto e aí então clicar em OK. Depende de cada aparelho. Se você tiver um aplicativo de câmera, ele vai abrir de uma forma. Se você utilizar a câmera nativa, ele vai abrir de outra. Mas de qualquer jeito, é bem simples. Terminei aqui, veio em fazer o upload. Ele vai carregar essa imagem e pronto. Está ali. Já está aqui. Ó. O upload já está a resposta da minha atividade. Lista suspensa. É basicamente a mesma coisa que a caixa de respostas, só que eu vou clicar aqui e aí ele vai abrir as minhas opções. Eu seleciono aqui as opções que eu acho as corretas. Tá? Então, vem aqui eu seleciono a opção 3, ou então eu seleciono a opção 1. E aqui nós temos outro exemplo, então, de múltipla escolha. Caixa de seleção. Nesse modelo, eu vou ter 5 alternativas aqui, 5 opções, 5 questões e 3 alternativas de resposta. E pode ser que várias delas estejam corretas. Pode ser que a 1 e a 2 estejam certas. Pode ser que as 3 estejam certas. Pode ser que só uma delas esteja certa. E do mesmo jeito que na outra da múltipla escolha, ele aparece aqui. Ó. Essa pergunta exige pelo menos uma resposta por linha. Então, basta selecionar aqui e pronto.
Assim que eu terminar de responder todas as atividades, então eu vou vir aqui em enviar. Caso o professor tenha selecionado as atividades, todas elas como obrigatórias, eu não consigo terminar o formulário, não consigo enviar o formulário sem responder todas. O que vai acontecer? Eu vou clicar aqui em enviar e ele vai vir para a questão que eu ainda não respondi, que eu deixei em branco, que eu esqueci, etc. Então eu vou ter que selecionar uma resposta, vou ter que dar uma resposta. Caso o professor não tenha colocado elas como obrigatórias, você vai conseguir avançar mesmo sem ter respondido. Por isso, voltem e revisem tudo antes de terminarem. Terminou, clica aqui em enviar e pronto, está respondido meu formulário. Assim que o professor corrigir, eu vou receber a resposta em casa, com as questões que eu errei, com as questões que eu acertei, com o feedback das respostas, tudo isso no meu e-mail. Porém, não termina aqui. Eu preciso fazer mais uma coisa. Eu preciso voltar no meu Classroom. Eu volto no meu Classroom aqui na minha atividade, eu vou clicar aqui na setinha, que vai abrir essa parte. Aqui pode acontecer duas coisas. Primeiro, pode estar aparecendo aqui como marcar como concluído. Por que isso? Porque quando você for responder a sua atividade, o seu formulário, utilizando o seu celular, ele pode ter trocado de conta. Por isso que nós temos que pôr o nosso e-mail do Educar lá na hora da identificação. Então, se isso estiver acontecendo, você, depois de ter feito o formulário, vai clicar em marcar como concluído. Aí ele vai dar uma resposta, sendo que você não anexou nada, tá? Mas não tem problema. Clica em enviar. Pronto. Então ele vai aparecer aqui como entregue. Pode ser que quando você voltar para cá já apareça como entregue. Se isso acontecer, não se apavore, tá tudo ok. Significa que quando você clicou no Google Formulários para responder ele e ele foi para a página do Google, ele foi com o e-mail do Educar. Então isso é meio aleatório, pode acontecer, pode não acontecer, então sempre verifique. Clica no formulário, vai lá, se identifica bonitinho, responde as atividades. Clica em enviar, volta para o Classroom, vem aqui e verifica se está marcado como concluído ou não. Se não tiver marcado, marca como concluído. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Aproveita e clica no gostei, se inscreve no canal que vai ter mais vídeos para vocês aprenderem como utilizar essa ferramenta nesse nosso momento de estudos remotos, de escola híbrida. Fiquem em casa se puderem, que nós vamos superar isso tudo juntos. Valeu, um abração.